Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Giovana Bottino e hoje vamos falar um pouquinho sobre a criação de camarão aqui no Brasil. A criação de camarão ela é conhecida como carcinocultura, porque é o termo técnico para criações de camarões em cativeiros. Aqui no Brasil ela se concentra nas regiões de Nordeste, seguindo de Rio Grande do Norte, com 40% das produções. Atrás vem Ceará, Bahia e Pernambuco. Nas regiões de Pará e Amapá se concentram as criações de camarões de água doce. A espécie mais cultivada no Brasil é o Lipopanaeus, conhecido como camarão branco do Pacífico. Ele tem uma ótima adaptabilidade às regiões brasileiras e tem uma boa resistência às doenças. Nas regiões de água doce são cultivados os camarões da Malásia ou os camarões da Amazônia. São cultivados por pequenos produtores voltados ao consumo local. A criação de camarão no Brasil começou na década de 1970 como um pequeno projeto experimental. Mas na década de 1990 houve uma grande expansão. Em 2003, o Brasil se tornou um dos grandes produtores das Américas, mas houve uma queda por conta de doenças. Mas logo o setor se recuperou e hoje é novamente muito competitivo. Eu me chamo Marinês, vou falar da produção e do volume. Segundo a BCC, em 2024, o Brasil tinha cerca de 35 mil hectares de viveiros, com a produção total de 210 mil toneladas. Participavam dessa atividade 70% microprodutores, 15% pequenos produtores, 10% médios produtores e 5% grandes produtores. Agora eu vou falar sobre sistemas de criação. O sistema extensivo tem baixa densidade, com 5 a 10 camarões por metro quadrado, baixa tecnologia, aproveitamento menor, porém com custos baixos. Já o semi-extensivo tem de 10 a 50 camarões por metro quadrado, a aeração é mecânica e com rações balanceadas, com a produtividade maior, porém com mais estável. O sistema intensivo tem de 50 a 150 camarões por metro quadrado, com forte controle de qualidade de água, crescimento rápido e alta produtividade por ar. Já os superintensivos, conhecidos como bioflocos, têm mais de 300 camarões por metro quadrado. Tem o uso de micro-organismos para aproveitar resíduos da água e o sistema muito eficaz, com baixos desperdícios. Para a criação de camarões, os equipamentos utilizados são viveiros escavados, tanques revestidos, sistemas de captação e drenagem de água, bombas e aeradores, larvas de laboratórios certificados, comedouros, bandejas e redes de arrasto, sistemas de monitoramento de qualidade de água. Dando continuidade sobre os equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de qualidade de água, como o oxímetro, que permite a medição de oxigênio disponível na água. O oxigênio é fundamental para o crescimento dos camarões e para evitar a mortalidade, principalmente nos períodos mais quentes. Já os equipamentos de alimentação, como comedouros de bandeja, permite monitorar o consumo e ajustar a quantidade da ração. Os alimentadores automáticos distribuem a ração ao longo do dia de forma uniforme, melhorando o desempenho, reduzindo o custo com mão de obra. Já a ração storage e a balança, armazenados adequado e com pesagem correta, são essenciais para o manejo diário. Já os equipamentos de manejo, como a rede de arrasto, que é usada para capturar os camarões durante a amostragem de biometria, e os tanques de transporte aéreo, permite mover os camarões vivos com segurança até a unidade de processamento. Já as caixas isotérmicas mantêm a temperatura adequada durante o transporte. As bombas de água são essenciais para a renovação da circulação da água nos viveiros. Já os equipamentos de segurança, como botas, luvas e coletes,
garantindo a proteção dos trabalhadores. Oi, eu sou a Mariana e vou falar sobre o manejo. O manejo ele é adequado e fundamental para a sustentabilidade da atividade. E ele pode incluir boas práticas da agricultura, uso racional da água e o respeito às normas ambientais. Porém, existem alguns desafios que a gente tem que lidar com isso. Então, dentre eles, a gente tem o controle de doenças, o licenciamento ambiental, o custo elevado de insumos e o impacto ambiental. Bom, quando a gente fala sobre a alimentação da criação de camarões, é importante lembrar que esse é um dos pontos centrais para garantir um bom crescimento, a saúde e a produtividade do lote. Então, de acordo com a cartilha básica de criação de camarão, o fornecimento da ração tem que ser balanceado. E é fundamental porque, mesmo existindo o alimento natural no viveiro, como algas, micro-organismos e pequenos invertebrados, a ração é o que assegura que todos os camarões recebam nutrientes suficientes para se desenvolver bem. Então, a cartilha explica que as rações usadas na carcinocultura, elas geralmente possuem entre 28% a 40% de proteína bruta. Isso depende da fase do crescimento. A fase inicial, por exemplo, os animais são menores e mais frágeis, então precisam de uma ração com teor proteico mais elevado, muitas vezes triturada para facilitar o consumo. E conforme vão crescendo, o teor proteico pode ser reduzido, acompanhando as exigências nutricionais de cada etapa. Agora, um outro ponto importante citado na cartilha é a frequência da alimentação, que costuma variar de 3 a 5 vezes ao dia, como comentado, e essa divisão ajuda a melhorar o aproveitamento da ração, já que os camarões têm o hábito de se alimentar continuamente ao longo do dia, especialmente nos períodos de menor luminosidade, como amanhecer e entardecer, e ao longo fracionar a oferta, reduzindo o desperdício e melhorar a conversão alimentar dos camarões. Além disso, a cartilha reforça o uso das bandejas de alimentação, que são ferramentas Além disso, a cartilha reforça o uso das bandejas de alimentação, que são ferramentas essenciais dentro do manejo, e elas permitem visualizar quanto de ração está sendo consumido e o quanto está sobrando. E assim o produtor ele consegue ajustar rapidamente a quantidade oferecida, evitando tanto o excesso. Que assim, o excesso ele acaba prejudicando a qualidade da água. Então evita tanto o excesso quanto a falta, né? Que compromete assim o crescimento. E esse monitoramento ele é constante e é uma prática simples, mas que aumenta bastante a eficiência do sistema. E por fim, né, a cartilha também destaca a importância de registrar diariamente a quantidade de ração fornecida. Então, essa anotação é fundamental para calcular o custo de produção e avaliar o desempenho do lote e identificar precocemente qualquer alteração no comportamento alimentar dos camarões, e o que pode indicar problemas na qualidade da água ou de saúde do plantel, né, do lote. Então, assim, a alimentação bem manejada se torna uma das bases para garantir produtividade e resultando também na sustentabilidade na criação desses camarões. Bom, entrando agora na parte da sanidade, nós temos as boas práticas de biosseguranças, como, por exemplo, o controle de pessoas e veículos dentro da propriedade, cercas e pedilúvios, para evitar, assim, a entrada de patógenos, como o vírus da mancha branca. Bom, entrando então na parte da colheita, ela é também chamada de despesca e é um momento crucial no ciclo produtivo da carcinicultura. E a cartilha básica de criação de camarão destaca que o ciclo de produção normalmente dura entre 80 e 120 dias e que depende da densidade de estocagem, da qualidade da água e do manejo adequado. E quando o camarão atinge um tamanho comercial, que é geralmente entre 8 a 16 gramas, segundo a cartilha, ele inicia-se o processo de colheita.
E existem duas formas principais de realizar esse processo, que é a colheita total e a colheita parcial. A colheita total, ela ocorre quando todo o viveiro é esvaziado de uma vez só. Então, já a colheita parcial é feita retirando-se uma parte dos camarões, e normalmente os maiores, e deixando os menores continuarem em crescimento. E essa estratégia é interessante quando o produtor deseja atender diferentes demandas de mercado ou aproveitar melhor o espaço do viveiro. Bom, a cartilha descreve que a colheita é feita por meio da porta de água, onde se acopla um equipamento chamado bagnete, que funciona como uma rede cilíndrica, e ao abrir a comporta, a força da água empurra os camarões para dentro do equipamento, facilitando a captura. E essa técnica, ela reduz o estresse dos animais e permite uma coleta mais rápida e eficiente, especialmente em viveiros que utilizam o fluxo natural da maré para drenagem. E depois de coletados, os camarões passam imediatamente pelo processo de lavagem e seleção. A lavagem, ela remove os sedimentos e as impurezas trazidas do viveiro, enquanto a seleção separa os camarões por tamanho e qualidade, garantindo um produto mais padronizado. E segundo a cartilha, esse cuidado ele é essencial para manter o padrão comercial e evitar perdas no processo de venda. Em seguida, uma etapa muito importante é o resfriamento, que normalmente é feito mergulhando os camarões em água gelada. E o objetivo é reduzir rapidamente a temperatura corporal, garantindo maior conservação e evitando a proliferação de micro-organismos. Esse choque térmico, como a própria cartilha descreve, ele ajuda a preservar a textura e a qualidade do produto até o momento do beneficiamento. E após o resfriamento, então, os camarões são colocados em caixas térmicas com gelo e encaminhados para a etapa final, que é o beneficiamento. E dependendo da estrutura do produtor, esse beneficiamento pode incluir uma lavagem final, retirada da cabeça, congelamento ou apenas o acondicionamento para comercialização direta. A cartilha enfatiza que todo esse processo deve ser feito rapidamente e com boas práticas de higiene, para garantir a segurança alimentar e a qualidade do produto final. Por fim, é importante reforçar que a colheita não termina exatamente quando o camarão sai do viveiro. E, segundo a própria cartilha, após a despesca, o viveiro deve permanecer vazio por umas 2 semanas, que seria o vazio sanitário, recebendo isolação direta. E esse período serve para secagem do fundo e eliminação de possíveis predadores ou organismos indesejáveis, e garantindo assim que o próximo ciclo comece em condições favoráveis. E só depois desse descanso é que se inicia novamente a preparação do viveiro com calagem, fertilização e o abastecimento de água. E assim, a etapa de colheita, quando feita com técnica e atenção, garante não apenas um produto de qualidade, mas também contribui para a longevidade produtiva do viveiro e para a sustentabilidade do sistema de criação. E ela completa o ciclo iniciado meses antes e fecha no trabalho de manejo integrado, recomendado pela Cartilha Básica de Criação de Camarão. Agora, com relação à colheita dos camarões, nós temos que a duração do ciclo é de 80 a 120 dias, podendo ser uma colheita total ou parcial. E depois disso existe a lavagem, a seleção, o resfriamento e o envio ao beneficiamento. Caminhando para o final do nosso vídeo, então, nós temos que a criação de camarão no Brasil é uma atividade consolidada e em crescimento. O país tem um clima favorável, tecnologia moderna e produtores qualificados. Apesar dos desafios, a carcinocultura evolui com sistemas mais eficientes e sustentáveis, mantendo grande importância econômica para o Brasil, especialmente no Nordeste. Agradecemos por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima!